Bem, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de, nesta noite, estar trazendo a palavra dele na igreja. Mas eu gostaria de pedir que você agora curvasse a sua cabeça do jeitinho que você está. Senhor Jesus, o direcionamento é do Senhor. Pedimos, ó Deus, nesse momento, que a nossa mente esteja cativa ao teu Espírito. E que o Senhor possa derramar e fazer a tua vontade, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos lá. Vou ministrar a palavra nesta noite. E ela está em Ezequiel 47. Mas eu vou pedir para que você abra, mas não lê agora. Olha só, nós somos convidados pelo Senhor para vivermos algo novo, para vivermos o melhor dele nessa terra. Esse último louvor foi uma letra que eu falei, meu Deus, que impactante. Se nós tivermos ideia do que a gente consegue abrir a nossa boca e falar para Deus, é tão importante o que nós falamos para Ele, mas é necessário que seja verdadeiro. Esse louvor é uma adoração ao Senhor. E nesta noite, o Senhor quer nos levar a sair da superfície. O Senhor quer que nós mergulhamos em águas profundas. E eu gostaria de convidar você. Quero convidar você agora a ler comigo Ezequiel 47, do 1 ao 6. Vamos lá. O homem levou de volta a tenda do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia medindo 500 metros, e levou-me pelas águas que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pelas águas que chegavam ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pelas águas que batia na cintura. Mediu-me mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele mesmo perguntou, filho do homem, você vê isto? Aqui nós estamos falando de uma visão que o profeta Ezequiel teve. E quando Jesus nos chama a sair da superfície e entrar nas águas profundas, é porque verdadeiramente necessitamos de uma transformação, necessitamos que algo novo aconteça em nossa vida. Hoje, nós somos bombardeados por tantas coisas, e principalmente pela mídia, e nós deixamos o nosso coração se encher de situações desnecessárias. Hoje a igreja do Senhor precisa de despertar, porque nós não podemos mais viver o evangelho da forma que estamos vivendo. Nós não devemos mais viver a nossa vida em Deus da forma que nós vivemos. Nós precisamos despertar a igreja para ter um verdadeiro relacionamento com Deus, para envolver nesse relacionamento tão profundo, para vivermos coisas extraordinárias. Porque quando o profeta teve essa visão, e eu comecei a ler, comecei a estudar essa palavra, eu comecei a chorar diante de Deus. Porque tem tanta coisa que nós podemos viver e temos para viver diante de Deus. Mas nós estamos vivendo na superficialidade, nós estamos vivendo no raso. Nós temos preguiça de nadar. Nós
nos acostumamos com pouco. Nós nos acostumamos a ficar estagnado. A gente até escuta coisas, né, acontecendo na vida de outros, mas a gente não se atenta que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Olha só, muitas vezes nós estamos cansados da jornada. Às vezes, temos saído de um deserto, e quando a gente sai do deserto, a gente sai exausto. A gente sai do deserto com sede de algo novo. Mas a gente não, quando a gente sai desse deserto, o sofrimento é tanto que nós não nos atentamos que aquilo sugou as nossas energias. Nós podemos estar cansados de tentar, e às vezes você fala assim, nossa, mas eu estou cansado. Eu oro e não vejo nada acontecer. Tem alguma coisa errada, tem mesmo. Às vezes, nós estamos tão frustrados, estamos tão decepcionados, que a gente não para olhar para a nossa vida espiritual e falar, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair deste lugar. Eu não posso me conformar e viver dessa forma. Eu quero viver mais em Jesus. Eu quero buscar mais a presença. Porque Jesus, Ele é o único que pode transformar a nossa vida. Ele é o único que pode transformar a nossa história. Ele é o único que pode cuidar de cada um de nós. Nós temos família, temos pessoa perto de nós que cuida de nós. Mas eu quero dizer para você, aqui dentro, quem cuida é o Espírito Santo. Existem coisas em nossas vidas que só nós e Ele sabem. Só nós e Ele conhecem. Por tanta frustração que nós passamos, por angústias que nós passamos, por sofrimento que nós passamos, por perca que nós passamos. Situações que acontecem no nosso dia a dia e saem do nosso controle. Mas eu quero dizer para você que todos nós já passamos por momentos de frustrações. Todos nós já passamos por momentos que perdemos a nossa força. Todos nós passamos por momentos que pedimos até a morte. Todos nós passamos por um momento de angústia, de escuridão. Mas a palavra de Deus, em Efésios 3:20, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então nós temos um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas na nossa vida. Até onde nós estamos dispostos a mergulhar na presença do Senhor. Quantos de nós precisamos tirar um tempo com Deus? Quantos de nós que estamos aqui esta noite, sabendo que precisamos de ouvir essa palavra e colocar em prática? Mas quantos de nós temos brincado com a palavra de Deus? Nem sempre a gente está na presença de Deus de uma forma que estamos decididos a ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes, nós sabemos que precisamos mergulhar em Deus, mas nós tememos de estar na profundidade, de receber o milagre que buscamos, de receber a bênção que nós desejamos. Muitas vezes nós temos medo de dar umas braçadas e mergulhar um pouco mais profundo. Quando a gente vê esses surfistas, é impressionante como que eles são disciplinados. Mas eles são disciplinados para viver na superfície. Enquanto Deus nos chama para mergulharmos na profundidade. Quando a gente fala das águas, quando o profeta teve essa visão, ele simplesmente entendeu o recado de Deus. E o recado de Deus foi para ele que ele precisava
de mergulhar mais. Quantos de nós, nesta noite, temos até medo de água? Quantos de nós temos medo da presença de Deus em nossas vidas? Do que ela pode fazer? E aí a gente se acostuma a viver nisso aqui. Vem num culto de domingo, escuta uma palavra. Muitas vezes a gente sai até do mesmo jeito que entrou. Porque coisas acontecem ao nosso lado para tirar nossa atenção. Muitas vezes a gente vai numa célula, recebe uma palavra, mas a gente não tira o tempo com Deus. A gente não para tirar o tempo com Deus. Quantos de nós vivemos correndo nosso dia a dia e nós não paramos para tirar o nosso tempo com Deus? Não tem como eu entender o que é essa profundidade se eu não tirar o tempo para Deus. Nós sabemos que precisamos, mas nós queremos tardar o que o Senhor quer fazer conosco. Em Ezequiel 47:1, ele é levado a uma visão na entrada do templo, onde ele observava que jorrava águas que percorria o santuário e fluía para fora do templo. Olha, Ezequiel, ele foi levado a uma visão, na onde? Na porta do templo. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, você é o templo do Espírito Santo de Deus. As águas precisam fluir no templo do Espírito de Deus. Quando Ezequiel foi levado a essa visão, e ele percebeu que aquelas águas, ela fluía de dentro para fora. Como nós temos vivido isso diante da presença de Deus? Nós temos buscado a presença de Deus aonde o nosso falar, aonde o nosso linguajar, aonde a nossa atitude transforma vidas. Nós temos tirado um tempo para buscar tanta presença de Deus para nós, para sermos usados e ousados, capacitados por Ele. Nós sabemos que as águas vivas é o Senhor Jesus. Nós sabemos que necessitamos, porque a água ela é vida, no físico. Sem água nós não sobreviveremos. E Jesus, ele é a água viva. Se nós entendermos hoje que sem ele nós não viveremos. Sem a presença dele, sem mergulhar nele, sem se alimentar dele, sem buscar dele, nós não viveremos. Quando Ezequiel percebeu que aquelas águas, ela fluía de dentro para fora. Porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos lavados e remidos e aperfeiçoados na presença dele. Então, quando essas águas é de dentro para fora, ela transforma, ela cura, ela liberta. Mas nós temos parado um pouco tempo. Nós não temos tirado o tempo necessário para essa busca. As águas, elas simbolizam na Bíblia a obra do Espírito Santo em trazer a restauração e vida. Para trazer a restauração e vida para o mundo que foi danificado pelo pecado. Jesus, ele é cura, ele é perdão, ele é água viva para transformar. Aqueles que estão ao seu redor precisam experimentar desta água viva. Mas isso vai acontecer quando você mergulhar primeiro. Quando você decidir que as situações que você passa, o problema que está consumindo os seus pensamentos, que a situação que você está passando agora, ela pode ser removida por essa água. Se você entende isso esta noite, você vai sair daqui transformado e glorificando o nome do Senhor. Porque Ele já está fazendo. Ele já está derramando sobre nós essa água. Quando fala que essa água, ela vem transformar, ela vem para curar um mundo que foi danificado pelo pecado. Isso diz respeito a nós. Se você parar um pouquinho, se você tirar um tempinho para refletir quem você era, o que aconteceu com você, como você é hoje.
Essa reflexão nos faz amadurecer mais em Jesus. E nos faz querer mais estar em Jesus. Eu não consigo me ver sem a presença de Jesus. Quando você tira esse tempo e você olha e você fala assim, isso que está acontecendo não é nada diante da grandeza do meu Deus. Isso aqui não é nada do que já aconteceu na minha vida e eu estou aqui, glorificando o nome do Senhor. Porque se você não tivesse problema, nem aqui nós estaríamos. A verdade é essa. Só que a gente não precisa esperar passar por problemas. Não precisamos esperar passar por decepções, por angústia para buscar a presença, para mergulhar na presença. É necessário que hoje nós façamos isso, porque o mundo ele será curado através de nós. Nós representamos a água viva para o mundo, porque nós somos um povo santo, um povo escolhido, que vamos reinar na glória. Mas antes disso, nós precisamos de fazer a diferença aqui onde estamos. Você já examinou na sua volta como que estão as pessoas que estão perto de você? Nessa visão, Ezequiel, ele percebeu que as águas corriam de dentro do templo para fora dele. E que a vazão da água, ela era tão forte, ela foi aumentando tanto, até que ela se tornou um rio. E a própria Bíblia fala que Ezequiel representa que no rio que ele viu, não conseguia mais andar. Só conseguia passar a nado. Mas quantos de nós queremos simplesmente molhar os pés? E a gente teme em atravessar o rio, em mergulhar nesse rio, em busca do que o Senhor tem para nós. Essas águas representadas na palavra de Deus, é a presença de Deus em nós. Essas águas purificadoras é a presença do Senhor na minha vida e na sua vida. É a presença do Senhor que a igreja precisa mergulhar mais e mais. Se Jesus voltasse agora, como que você ficaria? Você estaria preparado? A igreja está pronta para a volta de Jesus? A igreja está pronta para o sim de Jesus hoje? Ou nós temos preocupações, para não usar outra expressão? Nós temos preocupação de ficarmos aqui. Porque nesse exato momento, eu não tenho mergulhado na presença de Deus. Então eu sou um templo que está precisando de ser preenchido pelo poder, pela unção, pela cura, pela libertação, pela transformação de Jesus. Será que eu estaria pronta nesse momento se o Senhor vir buscar a tua igreja? Ou eu estaria precisando mergulhar nesse rio para ser limpo e transformado? Porque Jesus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E quantas vezes nós desenhamos o pecado como algumas coisinhas terríveis, sendo que o pecado são coisinhas supérfluas. São tanta coisa que nos proíbe de nadar, de mergulhar na presença de Deus. Porque nós somos seres humanos. Mas eu quero dizer para você que quem te fez, quem te deu fôlego de vida, quem te conduziu até aqui, até esse momento, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Se você decidir mergulhar, se você decidir buscar mais da presença dEle, se você decidir adorá-lo todo o tempo, se você decidir tirar o seu período de, seja um momento pequeno, mas você precisa tirar a sua devocional, você precisa tirar o momento para a sua busca. Eu tenho um propósito com a discípula minha, e a gente está orando em línguas. A gente ainda vai chegar a orar em línguas 1 hora por dia. Mas a gente está nesse projeto. E eu achei engraçado porque ela chegou e falou: Bispa, é tão difícil. É tão difícil.
Não é difícil orar em línguas, não é. Mas é tão difícil a gente conseguir um tempo para a gente concluir. Porque a vida ela é louca, é muita coisa para fazer. Eu falei, então não dorme, lê de madrugada, ora de madrugada, ora à noite, vira à noite. Né? Tenta ter 1 hora nessa oração. É complicado, sabe por quê? Porque nós deixamos a nossa carne, nós deixamos a alma nos comandar. Sabe, aquele momento em que você vacilou, escorregou, você se machucou, você pecou. É um momento em que a sua alma está gritando para que você permaneça da forma que está. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele é água viva e Ele te dá comando e você tem poder e autoridade sobre a tua alma. E se você quer, você viverá o melhor do Senhor neste lugar. Você viverá o melhor do Senhor nessa terra. Aleluia, Jesus. Nessa visão, Ezequiel, ele percebeu que essas águas corriam de dentro do templo. E ela ia se aumentando até se tornar esse rio. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que os níveis das águas, eles subiam toda hora, todo tempo, todo momento. E também que a nossa caminhada com Deus, há diferentes níveis de profundidade. Se as águas subiam para derramar de dentro para fora, se tornando rio, a nossa vida com Deus, ela tem diferentes níveis que nós precisamos mergulhar. Eu me parei hoje perguntando para Deus que nível que eu estou. Que nível que eu estou, Senhor? Porque eu quero mergulhar. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim aqui na terra. Nós, como igreja, precisamos entender que esse tempo é um tempo em que nós precisamos viver e beber a água viva todo o tempo. Não podemos mais ficar olhando para trás ou deixar a circunstância paralisar os planos de Deus na sua vida. Porque quando nós nos entregamos a isso, nós mesmo paralisamos os planos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós sabemos, entendemos, infelizmente, como homens e mulheres de Deus, nós podemos estar no raso ou totalmente imerso em nosso relacionamento com Ele. Ou nós estamos muito raso, ou nós estamos em níveis que Ele deseja que estejamos. E você pode olhar para você aí onde você está agora e você pensar, que nível que você está? Será que você ainda está ali na porta do templo olhando o que o Senhor está fazendo? Olhando essas águas se tornar um rio e você só molha o pé? Nós precisamos de aumentar o nível do nosso relacionamento com Deus. E para isso é necessário que nós tiramos o tempo com Ele. Se você pode olhar para dentro de você e perguntar para você em que nível você está, faça isso. Porque é necessário nós sabermos o nível que estamos diante do Senhor. Porque às vezes nós nem entramos nas águas. Muitas vezes nós estamos passando por tantas coisas e a gente esquece da busca. A gente não tem tempo para a busca. Ou arrumamos desculpas para não buscá-lo. Mas somos crentes. Mas somos homens e mulheres de Deus. Mas nós não queremos nos encher dessa presença. Nós tememos o que pode acontecer. E eu quero dizer para você que nesta noite o Senhor te convida a mergulhar nessas águas e que você possa entrar num nível tão profundo, que você viverá milagres extraordinários. Coisas que você nem imagina que Ele tem para você. Porque não é necessário você ficar pedindo, não é necessário você ficar se perguntando, é necessário você mergulhar naquele que pode todas as coisas. A única coisa que precisamos é estar mergulhado nele. É bebermos a água todos os dias.
Independente da situação, da circunstância, do problema, de quem está perto, de quem não está perto. Independente de qualquer coisa, se mantenha no nível que o Senhor deseja. Os níveis de profundidade nos levam a um relacionamento tão profundo que o nosso Deus, isso tudo pode implicar que nós sejamos mergulhados totalmente ao ponto de não querermos mais viver com sede. Nós podemos mergulhar tanto nessa profundidade, nesse relacionamento, que você não vai ter mais tempo de olhar para trás. Você não vai ter tempo de olhar para a circunstância, para a situação que está passando. Porque quando você está num relacionamento profundo com Ele, Ele toma providência em todas as áreas da sua vida. Será que a gente já tem chegado a esse nível? Será que verdadeiramente nós temos deixado sermos totalmente imersos e a entrega a Ele? Será que a gente tem conseguido isso? O que não podemos é estar vivendo como um brejo. Olha só que interessante isso. O que nós não podemos fazer como homens e mulheres de Deus é estar vivendo como um brejo ou um pântano cheio de águas paradas, sem vida, sem alegria. Vira para o seu irmão aí e fala bem assim para ele: a água parada não tem vida. Amém. A água parada não tem vida. Será que nós estamos dessa forma? Quando nós estamos dessa forma, eu quero dizer para você, é porque nós deixamos o pecado adentrar a nossa vida. Nós deixamos a murmuração todos os dias sair da nossa boca. Nós deixamos a dúvida de quem Deus é em nossas vidas. Nós deixamos com que as mentiras propagadas pela mídia afeta o nosso relacionamento com Deus. Quando nós estamos nessa situação de sermos um brejo ou um pântano que não tem vida, que não tem água, que aquelas águas são paradas, elas chegam a ter mau cheiro. Quando nós estamos aqui dessa forma, é porque nós deixamos com que a circunstância tenha tomado o lugar de Deus em nossa vida. Nós deixamos com que os problemas familiares, nós deixamos com que a situação caótica que o mundo hoje está vivendo, está impedindo o nosso relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que aqui não tem nenhum crente que quer estar vivendo nas águas paradas. Amém? Misericórdia. Eu tenho certeza que aqui não tem nenhum cristão que quer viver em águas paradas. Aleluia. Se não estamos vivendo se não estamos vivendo uma vida espiritual transformada e tremenda, sem nenhum crescimento espiritual ou frutificação, é complicado. Se nós não estamos vivendo algo transformador em nossas vidas, é algo complicado. O orgulho rouba a presença de Deus na nossa vida. A mentira rouba a presença de Deus na nossa vida. Se nós não estamos vivendo algo sobrenatural, por que será que ainda não experimentamos esse sobrenatural que Deus tem para nós? Se nós não temos uma vida espiritual no altar, como é que nós vamos ser transformados? Ah, bispa, mas isso aí é só para quem prega. Não, querido. É para você que confessou Jesus. É para você que Deus trouxe cura e libertação, tirou você do lamaçal do pecado, tirou você da onde você estava, trouxe você à luz e você está aqui hoje. Isto é para mim, é para você. Nós precisamos acreditar que as águas profundas trará transformações sobrenaturais em nossas vidas. Que a nossa vida espiritual será uma vida tão gratificante diante de Deus, que aonde você passar, milagres acontecerá. A nossa vida espiritual estando em Deus, o que sair da nossa boca vai transformar lugares que passamos. Mas é necessário que nós tenhamos essa atitude de mergulharmos em Deus. Águas paradas, elas não matam sede. Águas paradas não tem vida. Não acontece nada. Então, de repente, a gente ainda está
nas águas paradas. A gente ainda não teve coragem de andar mais um pouquinho até a gente conseguir mergulhar. A nossa vida espiritual precisa ser tremenda, porque as águas paradas não podem matar o que o Senhor já colocou na sua vida. Todos os dias é nos oferecido águas paradas. A mídia nos bombardeia com crises e atualidades terríveis, que, infelizmente, nós damos lugar de uma maneira que ela afeta o nosso relacionamento com Deus. Todos os dias ouvimos falar de crises e nós nos tornamos pessoas com uma vida vazia, sem um significado, porque nós nos entregamos àquilo que está roubando a vida que há em nós, em Cristo Jesus. Muitos estão vivendo em um brejo, ou, em vez de estar mergulhado no rio de águas vivas. Ezequiel 47:11. Pode botar, por favor? Ezequiel 47:11. Mas os seus lugares enlameados e os pântanos não serão curados, eles serão dados ao sal. É a palavra. É Jesus falando conosco. Em que nível você está? O que você precisa tirar para você conseguir mergulhar? Às vezes tem tanto peso que você tem medo de afundar. E esse peso impede que você enxerga que quanto mais fundo você for, mais limpo você será. Quanto mais fundo você for, mais preenchido você será. Quanto mais fundo você descer, mais a sua sede será saciada. Precisamos, igreja, tomar a decisão de deixar que o Espírito de Deus age em nós. A Bíblia, ela está cheia de personagens, homens e mulheres, lugares, histórias que foram transformadas, porque pessoas tomaram atitudes de mergulhar em Cristo. A gente pode falar da mulher samaritana, a gente pode falar da mulher do fluxo de sangue, que tocou na orla de Jesus e foi completamente curada. A gente pode falar de Zaqueu, que era um homem ruim, que ele era, na verdade, ele era ladrão. E ele foi transformado só de Jesus passar na casa dele, passar uma noite na casa dele. Quantas pessoas na Bíblia a gente pode falar? A gente pode falar do gadareno, que era um endemoniado, uma pessoa ruim, uma pessoa que tinha um problema mental por causa de demônios. E ele foi curado quando Jesus passou naquele lugar. Quantas pessoas, gente, dentro da Bíblia, se você lê Bíblia, se você tem esse costume de ler a palavra de Deus, você vê a Bíblia toda contando história de pessoas que foram transformadas. Então, eu quero te dizer, há um poder sobre a sua vida de transformação. Há um poder de cura, aonde Satanás não pode manter você debaixo de uma enfermidade. Há uma unção de libertação, aonde você ora por as pessoas e elas serão libertas. Porque diante de Deus, todas as pessoas que na Bíblia tiveram uma transformação, é só um exemplo do que Deus pode fazer conosco. Qual é o nível que você está? Será que você cansou? Será que você parou porque você não viu nada acontecendo? Eu quero te dizer, continue mergulhando, que você verá o que o Senhor vai fazer. Em Apocalipse 2, 4 e 5, diz assim, ó. Contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde você caiu, arrependa-se e pratica as boas obras que praticava no princípio. Ah, está aqui, deixa eu ler aqui. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste e arrependa-se. E faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei de ti teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Tem jeito para nós. Tem jeito para a igreja. Nós temos um privilégio de ter um Deus tão soberano,
um Deus tão maravilhoso que nos ama como nós somos. E Ele nos dá chance todos os dias. E nesta noite, Ele convida você a mergulhar. Ele convida você a entrar nessa profundidade. E quando você entra nessa profundidade, coisas acontecerão que o seu coração jamais imaginou que poderia acontecer. Queria que você fechasse os seus olhos, do jeitinho que você está aí, com a sua cabeça, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse aqui, que você continue com seus olhos fechados. Porque hoje eu sei que talvez as circunstâncias te roubou o ânimo. Talvez você já tenha até entrado no rio, mas ainda, infelizmente, não tem acertado a fé. E a sua fé está tão rasa, um comportamento baixo com Cristo. Infelizmente, o mundo tem te bombardeado e você tem entregue o seu coração e a sua mente. E você tem esquecido que aquele que começou a boa obra, Ele é infinitamente fiel para completar. Às vezes a preocupação que está no seu coração tem te roubado a vontade e o desejo de mergulhar em Cristo, a vontade e o desejo de você verdadeiramente viver o sobrenatural. Infelizmente, muitos de nós não temos participado, não temos conseguido mergulhar nas águas que o Senhor Jesus tem nos colocado diante de nós. Muitas vezes nós não temos conseguido porque estamos tão ocupados. Muitas vezes nós estamos tão mal acostumados. Nós damos tanta atenção para uma mídia, para as redes sociais. E nós não damos o tempo que é necessário ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aquele que entregou o teu Filho na cruz por amor a você. Quantas vezes a Bíblia nos fala... E nós temos esse conhecimento que o teu Filho foi crucificado por nós. Quantas vezes a mídia tem bombardeado a tua mente com ideologias. Quantas vezes nós temos deixado de orar e passar o tempo com a família e os irmãos na fé. Porque estamos ocupados ouvindo e vendo no celular. Experimentar o poder de Deus de uma vida nova é precisar ser transformados. Nós só seremos transformados, queridos, quando nós decidirmos a sair do raso e mergulhar no profundo. Nós só vamos viver o melhor de Deus nessa terra quando nós sabermos a nossa responsabilidade de buscar a Ele para derramar em outros. Você é um instrumento do Senhor. Você está aqui porque Ele escolheu você para você estar neste momento ouvindo esta palavra, para que você tome decisões importantes na sua vida. Você está aqui porque o Senhor te trouxe neste lugar. E Ele nesta noite te diz: filho, filha, eis-me aqui. A minha presença sobre a sua vida é necessária. Será que você tem buscado a sair do raso? Ou será que você tem